Caríssimos amigos e irmãos em Cristo, vamos iniciar o nosso momento de oração escutando as palavras do Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e os que o adoram devem fazê-lo espiritualmente e com verdade. Queridos irmãos, que este seja mais uma vez o nosso propósito, quando estamos reunidos como família de Deus, na presença de nosso Pai. Viemos, Senhor, para te oferecer louvor e para te adorar, para te dizer obrigada por todas as bênçãos que tens derramado nas nossas vidas. Estamos unidos espiritualmente e com verdade, para escutar e acolher a tua santa palavra, apresentar-te as carências do mundo, implorar-te o perdão dos nossos pecados e para rogar a tua graça. Por Jesus Cristo, teu Filho. Amém. A Igreja de Cristo comemora hoje a vida dos apóstolos Filipe e Tiago. Por isso, façamos a oração própria para este dia. Pai eterno, os apóstolos Filipe e Tiago conheceram no teu Filho o caminho vivo e verdadeiro. Concede-nos a graça de os seguirmos ao longo desse caminho que conduz à vida eterna. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, louvamos-te pelas bênçãos trazidas à humanidade através da tua Igreja e te agradecemos por esta parcela a que nós pertencemos, a Igreja Lusitana. Bendizemos-te pela comunhão que em Jesus Cristo temos contigo e uns com os outros. Bendizemos-te pelo ensino das Escrituras e pregação da tua palavra. Deus eterno, ajuda-nos a conhecer-te melhor em cada dia das nossas vidas, para te amarmos e servirmos para a glória do teu santo nome. Amém. Pai Celestial, encomendamos o teu amor paternal, os angustiados e os aflitos, no corpo ou no espírito. Em particular, pedimos a tua bênção para os que sofrem os efeitos da pandemia do Covid-19 e pelas suas famílias. Socorre-os e conforta-os, dá-lhes paciência nos seus sofrimentos. Converte as suas tribulações em fonte de bênçãos e livra-os dos seus males. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus Todo-Poderoso, teu Filho Jesus Cristo veio a este mundo fazer o bem e curou os doentes. Abençoa todos os que são chamados a tomar parte no ministério da cura. Dá aos médicos e aos enfermeiros, assim como a todo o pessoal hospitalar e também aqueles que transportam os doentes, competência, saber e simpatia. Ajuda-os no seu trabalho e a confiar sempre na tua graça celestial. Por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
a cruz vazia. Tem a cruz à porta, vazia. O Cristo da minha cruz foi cuidar de quem cuida. Vestiu a bata e anda nos hospitais do mundo inteiro a segurar a vida que tem andado suspensa nos beirais da história. O Cristo da minha cruz foi suster o ânimo dos que criam vacinas, os medicamentos, um meio seguro de nos salvar a todos. O Cristo da minha cruz vai dentro das ambulâncias que correm pelas cidades desertas em lutas contra o tempo e contra a morte. E foi percorrer o mundo inteiro, evitando os desesperos de quem não sabe como vai ser a vida a seguir. O Cristo da minha cruz vai abraçar os braços vazios de abraços. Foi dar a mão a quem morre sozinho. Foi limpar as lágrimas dos que não podem dizer adeus a quem amam. E anda nas ruas vazias a recolher o lixo, a desinfetar as praças, a limpar o medo e a acompanhar as solidões que espreitam às esquinas. A minha cruz está vazia. E eu sei, sabemos todos, que esta Semana Santa será maior que todas as outras Semanas Santas das nossas vidas. O Cristo lavará os pés a todos os que, exaustos, não desistem de lutar pela vida. E beijá-los-á certamente, porque são esses pés que nos nossos dias anunciam a esperança, e fará com eles a ceia da quinta-feira. Estará à beira dos que sofrem e morrem, ajudando-os a percorrer o caminho que o nos chama ao infinito e consolando os que à beira das cruzes se erguem no mundo inteiro e têm o coração em frangalhos. O Cristo da minha cruz vazia a minha cruz. Está vivo. É o rosto cansado dos que não veem os filhos há muitos dias, porque têm que os proteger. Está nas mãos dos que enfrentam o medo. Todos têm medo. Para ajudar quem precisa. Enxuga as lágrimas dos que estão sós. Está nos que têm que tomar decisões, difíceis as decisões. Está nos que nos mantêm informados e nos dão esperança. O Cristo da minha cruz, vazia, semeou a esperança no meio do povo e não o deixa cair na tentação de desanimar. Apesar de todos os cansados e apesar de tudo, tem a cruz à porta, vazia. O Cristo mudou-se para dentro de cada um de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 14, versículos 1 a 14. Disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, como teria dito eu que vos vou preparar um lugar? E quando eu tiver ido e vos tiver preparado lugar, virei novamente e hei de levar-vos para junto de mim, a fim de que, onde eu estou, vós estejais também. E para onde eu vou, vós sabeis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos nós saber o caminho? Jesus respondeu-lhe: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir até ao Pai, senão por mim. Se ficastes a conhecer-me, conhecereis também meu Pai. E já o conheceis, pois estás a vê-lo. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu-lhe: Há tanto tempo que estou convosco e não me ficaste a conhecer, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Como é que me dizes então, mostra-nos o Pai?
Não vês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As coisas que eu vos digo não as manifesto por mim mesmo. É o Pai que, estando em mim, realiza as suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-o, ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem crê em mim também fará as obras que eu realizo, e fará obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o farei, de modo que no Filho se manifeste a glória do Pai. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Palavra da salvação. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem Jesus é. Ele é o lírio dos vales, a estrela matinal, o escolhido entre os milhares, o cheio espiritual. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem Jesus é. Morreu pelos pecadores, e em seu sangue os quer lavar. Não há outro tão amigo e que nos possa salvar. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem Jesus é. Leitura do Salmo 119, a iniciar no versículo 97 até ao versículo 105. Quanto amo a tua lei! És a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos, meus irmãos, uma vez mais é com muita alegria que aqui estamos, desta forma, para nós analisarmos, meditarmos, aprofundarmos da palavra do Senhor, da palavra de Deus. E esta palavra pode ser realmente produtiva nos nossos corações, pode ser aquela semente que cai em boa terra e que dê aquele desejável fruto. Diz no livro de Hebreus: se ouvirdes hoje a minha voz, não endurçais os vossos corações. Então, para ouvirmos a voz de Deus,
muitas das vezes os nossos corações têm que estar preparados para ouvirmos a sua voz. Para ouvirmos a voz de Deus, os nossos corações têm de alguma forma estar acessíveis e não endurecidos para ouvirmos aquilo que Deus quer dizer a cada um de nós. Muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus porque os nossos corações não estão preparados. E o livro de Hebreus dá-nos esta exortação, não é? Se ouvirdes hoje a minha voz, não endureçais os vossos corações. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que estás aí desse lado, que o teu coração agora esteja preparado para ouvir a voz do Senhor. E aquilo que foi lido hoje no Evangelho de São João, no capítulo 14, é uma passagem extremamente bonita e muito interessante. Diz Jesus aos seus discípulos, neste diálogo que ouvimos e lemos, Jesus diz aos seus discípulos: não ficais atemorizados, não tenhais medo, eu vou-vos preparar-vos um lugar. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. Meus irmãos, que maravilhosa mensagem Jesus dá a estes homens de então. Que palavras cheias de ânimo, que palavras cheias de esperança que Ele dá àqueles homens. Jesus diz àqueles homens que Ele ia preparar um lugar, que não ficassem com medo, mas que ficassem com aquela esperança nos seus corações que Jesus ia preparar um lugar para cada um deles. Certamente os discípulos estavam a necessitar de ouvir estas palavras de força, não é? Estas palavras cheias de ânimo e de esperança. A pergunta que eu faço é esta: será que esta mensagem, estas palavras só foram direcionadas para os discípulos? Eram só exclusivas para os seus discípulos? Claro que não. Esta mensagem de Jesus, estas palavras de Jesus, são também para todos aqueles hoje que, de alguma forma, reconhecem que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Olham para Jesus como o seu Senhor e o seu Salvador. Olham para Jesus como o Senhor da vida. Olham para Jesus como o Senhor que molda, que orienta a sua vida, que preenche a sua vida, que rege a sua vida. Olham para Jesus como o autor e consumador da sua fé. No livro do Apocalipse diz: se fores fiéis até à morte, eu dar-te-ei a coroa da vida. Se formos fiéis até à morte, Jesus tem preparado para cada um de nós aquela coroa da vida, a coroa da vitória. Este lugar que Jesus indicou para os seus discípulos e indica para aqueles que lhe são fiéis hoje. Indica para aqueles que reconhecem Jesus como o seu Senhor e o Salvador das suas vidas. É um prémio, digo esta expressão, é um prémio que Jesus dá para aqueles que lhe são fiéis. Então, nós temos que ver e estarmos de alguma forma cheios de esperança e não estarmos atemorizados, não é? Jesus diz aos seus discípulos para terem calma, e nós temos de ter esta calma, esta paz de espírito, porque um dia nós sabemos que estamos aqui de passagem, somos peregrinos aqui na terra, mas que a nossa cidade celestial, a nossa morada eterna não é aqui nesta vida terrena, que somos apenas peregrinos. A nossa cidade celestial, a nossa morada eternal é realmente junto de Jesus, junto com todos aqueles que já partiram e que estão gozando, pela graça de Deus, a presença de Deus. A morte certamente pode ser algo de um terror para muitos, não é? A morte para alguns pode ser um pesadelo. Muitos não gostam de ouvir falar sobre a morte. A morte para muitos é o fim de tudo. Mas para aqueles que são de Deus, para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que realmente reconhecem que Deus é o Senhor das suas vidas, a morte é simplesmente uma passagem.
Não foi há muito tempo que nós festejamos a Páscoa, não é? Em que nesse domingo glorioso e cheio de alegria, com um significado tão importante para a vida da Igreja, nós exultamos e louvamos este Deus maravilhoso que, através do seu Filho, que enviou Jesus Cristo, que ressuscitou. E nós, nesse domingo, nós alegramos pela vitória de Jesus sobre a morte. Mas nós temos que viver a Páscoa não só nesse domingo. Temos que viver a Páscoa domingo após domingo. Eu até digo mais, temos que viver a nossa Páscoa dia após dia. Porque a nossa fé é baseada num Cristo que está vivo. A nossa fé é baseada num Cristo que venceu a morte. A nossa fé é baseada não num Cristo que ficou no sepulcro, não num Cristo que ficou ali na cruz, mas um Cristo que está vivo para todo o sempre e que quer realmente que nós tenhamos vida nele, vida abundante. Então, que a nossa vida seja uma vida triunfal, uma vida cheia de vitória, de certezas, de alegria dos nossos corações, porque cremos e seguimos um Jesus que está vivo. Diz na palavra de Deus, se Jesus Cristo não ressuscitasse dos mortos, seria vã a nossa fé. Então a nossa fé não é uma fé vã, porque nós cremos que Jesus está vivo. Aleluia! Não é, meus irmãos? Portanto, nós vamos alegrar num Jesus que se torna vida para cada um de nós. E Jesus diz àqueles discípulos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele aponta aos seus discípulos que há um caminho a percorrer, há um caminho a ser conhecido. E Tomé, no meio daquelas palavras de Jesus, ele tem esta dúvida: mas que caminho é esse? Eu não sei qual é o caminho que estás falando. Eu não sei que caminho é esse. Tomé não sabia qual é o caminho a percorrer. E Jesus tem esta resposta direta e profunda e simples, dizendo a Tomé e aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele torna-se o nosso caminho, Ele torna-se a nossa verdade e torna-se também vida para aqueles que creem nele. Este caminho que Jesus aponta, esta verdade que Jesus refere, esta vida que Jesus diz, é para nós algo que nos pode realmente fortalecer a nossa fé e dar ânimo na nossa caminhada, no nosso próprio caminho de fé. Andamos neste mundo como peregrinos, mas temos que andar neste mundo no caminho de Jesus Cristo, sendo Ele o nosso caminho, a nossa vida, a nossa luz. Há um salmo extremamente bonito que diz: o caminho de Deus é perfeito. É o Salmo 18, versículo 30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Então, se o caminho de Deus é perfeito, Jesus Cristo sendo o caminho e Jesus Cristo sendo o próprio Deus feito homem, e Jesus diz nesse evangelho que foi lido que Jesus está em Deus e Deus nele, então se Deus é o caminho perfeito, Jesus torna-se para nós o caminho perfeito nas nossas vidas. E o salmista tem esta certeza, dizendo que o caminho de Deus é um caminho perfeito para a sua vida. E que a sua palavra é uma palavra poderosa para a sua vida. Ele é escudo para todos aqueles que nele se refugiam. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, não é? Bem presente na angústia. E Jesus, desta forma, pode realmente se tornar o nosso refúgio e fortaleza, sendo Ele este caminho não imperfeito, mas um caminho cheio de perfeição nas nossas vidas. No meio da nossa imperfeição, no meio dos nossos defeitos, nas nossas fraquezas, Ele é perfeito na nossa vida. E aperfeiçoa, santifica as nossas vidas. A nossa vida é uma vida de santificação, de aperfeiçoamento. E Jesus
se é realmente aquele que reina na nossa vida, Ele santifica a tua vida, santifica a minha vida, para que nós possamos conduzir-nos, deixarmos conduzir-nos por Ele e caminharmos no seu caminho de perfeição. Só aqui a terminar, meus irmãos, com este versículo que foi lido, no Salmo que foi lido, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No versículo 105 do Salmo 119. É um versículo que muitos de nós conhecem. Mas, mais do que isso, nós não temos que só conhecer este versículo. Nós temos que crer neste versículo. Nós temos que aplicar este versículo na nossa vida, na tua vida, para que este versículo se torne realmente algo produtivo, algo cheio de significado, para que este versículo se cumpra de alguma forma na nossa vida, para que Jesus, sendo a palavra por excelência, Jesus sendo a palavra viva por excelência, Ele torna-se também para nós aquela luz. Ele torna-se para nós aquela lâmpada. Lâmpada para os nossos pés e luz para a nossa caminhada de fé. Então, meus irmãos, que esta lâmpada, que esta luz que vem realmente de Jesus, sendo Ele a luz do mundo, aquela luz que quer iluminar todo o mundo, que quer iluminar aqueles homens que muitas vezes estão caminhando nas trevas, que esta luz seja uma luz poderosa e que encadeie cada vez mais as nossas vidas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que realmente Jesus Cristo seja a tua lâmpada, que Jesus Cristo seja a tua luz, para que na tua caminhada, na tua fé, essa fé muitas vezes pode estar por baixo, mas que esta fé possa ser uma fé cada vez mais fortalecida através da presença de Jesus Cristo, através da luz de Jesus Cristo na tua vida. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria que nos desse um pequeno testemunho, respondendo aqui umas simples perguntas. Queria saber o que é que acha daquilo que estamos vivendo presentemente. O que é que eu acho do que está a passar? Acho que seja talvez para nos despertar as consciências, muitas consciências estão adormecidas na fé, e então para despertar os corações, aqueles que não têm fé nenhuma sejam despertados e verem porquê isso acontece, porquê, e aqueles que têm fé realmente ficar mais alerta. Portanto, devemos estar alerta nos sinais. A sua fé de alguma forma foi sacudida, foi enfraquecida com aquilo que está a acontecer no mundo? Não foi enfraquecida, pelo contrário. Pelo contrário. Porquê é que disse isso, pelo contrário? Porque vejo que realmente isto faz parte dos sinais, que está escrito. E não vir mais, por isso devemos estar atentos. Tem orado muito acerca disto tudo? As minhas orações, a quantidade são as mesmas, mas quer dizer, mais talvez prolongadas, porque tem este caso incluído nas minhas orações. Sente falta da igreja? Dos cultos? Sim, sinto. Porquê? Porque é onde os crentes se reúnem na casa de Deus para louvar o seu nome,
para estarmos em conjunto a orarmos e faz falta para o nosso enriquecimento. Quer deixar alguma palavra de conforto, alguma mensagem para aqueles que nos vão ouvir aqui no seu testemunho? Dizer algumas palavras de ânimo, de esperança? Sim, pois esperança, devemos ter sempre esperança no além, esperança. Não sabemos qual é o dia e qual é a hora, devemos estar atentos. Portanto, mas temos esperança, o cristão tem esperança para uma vida melhor. Quer fazer uma oração? Quer fazer uma oração para terminar? Sim, posso. Pai Santo, dou-te graças, Senhor, mais um dia de vida que me deste, Senhor. Guarda-nos, Senhor. Desperta em nós a vontade, Senhor, de te servir, de dar testemunho de ti, Senhor. Desperta os corações, Senhor. Que as tuas igrejas encham-se de crentes ansiosos para ouvir a tua palavra, Senhor. Aumenta-nos a fé, Senhor. Ser com os pobres, com os desprotegidos, Senhor. Tu sabes como o mundo está, tu sabes. Tem compaixão, Senhor. Fala tu, Senhor, aos nossos corações, para que a nossa fé não seja abalada. Tudo isto peço em nome do teu Filho, Senhor Jesus. Amém. Amém. Tu, Senhor.